Aleluia. Você pode receber com muita alegria nessa quinta-feira. Quem iniciou elas ministrando, vai fechar ela ministrando. Nossa pastora. Eu não poderia te passar o microfone sem te agradecer por ser essa mulher auxiliadora, que tem me ombreado nesse trabalho que é tão árduo, tão difícil. Quantas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas e você tem aprendido a abrir mão comigo. Eu sou grato a Deus pela sua vida. E te prepara porque 2024 vai ser pequeno para aquilo que Deus vai fazer. O melhor marido do mundo, só eu sei quem ele é em casa. Mas aqui na igreja eu diria, pode me dar mais alguma potência? Eu não entendo, gente. Só porque minha voz está meio embargada, por conta de tudo que a igreja tem vivido, durante a semana eu fico o dia inteiro, minha garganta dá uma coisa meio estranha. Mas obrigado, ele é um ótimo pastor também, eu creio que você pode desfrutar disso. E eu estou recebendo só notícias boas, sabe? Obrigada, minha filha. Fazem 22 dias que a Duda ficou no hospital, muito mal. Se você não tem visto o Flávio por aí, a Suelen, eles estavam passando por um processo muito difícil. Eles estão assistindo com certeza. E eu falei para eles que o inimigo não estava brincando quando tentou fazer algo contra a Duda. Eu estava em São Paulo e eu senti algo muito ruim. E na hora que estávamos lá, que iniciar uma ministração, o Espírito Santo falou para mim que ele faça a sua oração mais ousada. E eu falei para o Espírito Santo, Senhor, eu não preciso rodear uma oração para dizer ao Senhor o que eu quero. Mas a única coisa que eu quero te pedir nessa noite é que eu não abro mão da Duda. O Senhor prometeu que todas as famílias da Save seriam guardadas e protegidas. E o Senhor ministrava meu coração, você não abre mão dela, então diga isso. Mas eu falava, Espírito Santo, eu não abro mão da Duda. E eu me lembro naquele encontro, o ministro de louvor estava lá cantando. E eu falava, Senhor, vai onde ela está agora e quebra qualquer influência maligna e traz ela de volta. E agora à tarde, o Flávio me mandou a mensagem que eu mais queria receber na minha vida, que foi a Duda andando no hospital, sem nada mais, e dizendo, pastora, chega. Eu falei, ok, chegou, tá? O tempo do hospital, agora é a hora de ir para casa, vocês foram aprovados nesse processo, então amanhã ela volta para o hospital da aeronáutica para liberarem. E eu falei, ano novo, nós vamos estar celebrando juntos com ela. Por que eu estou compartilhando isso com você? Para que você entenda que quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, você é protegido, sim. Cuidado para você não viver da forma que você quer, achando que Deus tem que fazer o que você quer. Deus, ele não age debaixo de confusão. Quando você se submete a algo, eu e o pastor não somos nada diante de quem Deus é. Mas Deus trabalha com autoridades espirituais. É um princípio. Deixa eu falar algo, para de lutar as suas lutas sozinho. Pare de guerrear achando que você consegue o que você deseja com a força do seu braço. Mas hoje a mensagem que eu escrevi para ele foi: Flávio, chegou a hora de dar tchau para tudo isso. E saiba que no meio do processo, você aprendeu, você cresceu, você amadureceu. E o Senhor nos livrou, você não estava sozinho. Irmãos, esse culto de oração, eu não venho aqui para dar uma palavra para você. Em todo culto de oração, nós nos encontramos para reafirmar
que nós estamos servindo a um Deus, vivemos debaixo de um propósito e que Ele está nos protegendo, nos amadurecendo, nos livrando. Deixa eu falar algo para você, se você está debaixo desse lugar, Save the Nations Brasil, existem pastores que oram por você, assim como existem pastores da nossa igreja da Flórida orando por você. Você está sendo coberto, então quando você se vê abençoado, não pense que é pela força do seu braço. É pelos princípios que você não está quebrando. Porque princípios estabelecidos nos asseguram. Deixa eu falar, no mundo você passa por aflição. Mas quando você está caminhando no lugar certo, da forma certa, se submetendo à autoridade, o Senhor faz na sua vida. Deixa eu falar algo para você, já era para a tua família ter acabado, já era para você ter morrido, já era para você não estar bem aqui. Se você hoje chegou até aqui, existe algo muito superior, que é sobrenatural. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala para ela, o Senhor está te protegendo e te protegerá em 2024. Posso fazer uma oração? Até aqui o Senhor tem me sustentado e me ajudado. Eu estar hoje no último culto de oração é um privilégio. Porque não era para eu estar aqui, mas não era para eu estar aqui, irmão, em hipótese alguma, desde o meu nascimento. Não era para eu estar aqui desde a minha estrutura familiar, não era. Você olha para você, você consegue perceber que não era para você estar aqui hoje. Por isso eu quero entregar o último culto nosso, Espírito Santo. Obrigada pelo seu amor, papai. A gente poderia escolher estar em qualquer outro lugar, Senhor. Mas nós colocamos a nossa vida no seu altar para estar te honrando e te engrandecendo dia e noite, noite e dia. A minha vida não faz sentido, assim como eu profetizo sobre os meus irmãos, que a vida deles não farão sentido. Diante de nenhuma conquista, diante de nenhuma medalha, diante de nenhum pódio. Nada faz sentido se a tua presença não for o principal, a nossa principal conquista nessa terra. Nós podemos caminhar com os outros, nós podemos viver com os outros, nós podemos ter tudo nessa terra de forma material, mas se a tua presença não for o principal, nós abrimos mão nessa noite. Nós abrimos mão para que o Senhor faça o 2024 ser da sua forma. Preencher vazios que só o Senhor pode preencher, que homem nenhum consegue dar, que mulher nenhuma consegue suprir, que casa nenhuma consegue surpreender. Oh, papai, nos ensina a te amar de forma voluntária. Nos ensina a olhar para ti não como uma fonte de bênção, mas como uma fonte de satisfação primária. Nos ajuda a entender que o Senhor é tudo e não existe nada além de ti. Nos ajuda a engrandecer, a devolver aquilo que recebemos ao Senhor. Porque tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Não existe nada que supere ao seu amor, não existe nada que supere a sua presença. Nos ajuda a experimentar, nos ajuda a ter experiências com o Senhor, nos ajuda a amadurecer. Nós viemos a esse culto para isso, para mostrar que mais importante que as tarefas do dia é a tua presença. Mais importante que a companhia de alguém é a experiência contigo, é a tua presença. Nos ajuda a valorizar aquilo que realmente importa, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. E tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te Ó Senhor. Meus irmãos, meu único desejo é que Papai Noel não se torne um fato e Jesus uma lenda na sua vida, sabe? Que a gente não se perca nas festividades de fim de ano e de fato não se importe com aquilo que realmente é importante. Que a gente possa celebrar as conquistas, valorizar a presença. Nós somos um povo culturalmente muito quente e é impossível você não enxergar isso, porque o povo brasileiro é um povo muito solícito, um povo que abre a casa para receber as pessoas muito fácil. Se você for em qualquer outra cultura, principalmente a cultura americana, é algo muito frio, que as pessoas decidem entrar com o carro dentro da casa já, para não precisar olhar para você. Algumas pessoas se ofendem, é por isso que um brasileiro, quando vai viver fora do país, sente depressão mesmo, e uma depressão sazonal, porque é uma depressão do lugar. Eu me lembro que quando eu viajei sozinha, porque eu costumo viajar sempre com a minha família, meu porto seguro, mas quando eu viajei sozinha, eu ligava todos os dias de madrugada pro Diego, porque eu precisava conversar com alguém. E eu observo o quanto nós somos quentes, nós somos muito amigos, né? Até demais. Que a gente costuma confundir a amizade, a gente costuma confundir um pouquinho as coisas de relacionamento, a ponto de colocar pessoas no lugar de Deus que não deveriam entrar. Então observa como é que é fácil a gente receber uma vitória de Deus. Deus, ele está aqui para promover a nossa vida. Mas a gente consegue idolatrar uma vitória, ao invés de só celebrá-la. É por isso que hoje eu quero falar um tema que separei, além do pódio. Tem o desenho. Eu acho que isso representa muito a nossa vida hoje, nesse último culto pray, último culto de oração, último culto profético. Porque eu percebo que a nossa vida é muito além disso. Não é somente sobre se você ganhou o primeiro lugar nesse ano, o segundo lugar, o terceiro lugar. Não é sobre se você ganhou a medalha de o melhor, se você foi o melhor marido, a melhor esposa, o melhor amigo, o melhor ministro da casa do Senhor, o melhor pregador, o melhor ministro de louvor. Você entende? A nossa vida não é somente isso. Existe algo a mais aonde nós vamos precisar entender que isso aqui acaba. Quando chega dia 31 para o dia 1º, você diz assim, já acabou tudo que eu planejei, o 5, 4, 3, 2, 1, e aí? Porque a nossa vida é muito mais que o pódio. A nossa vida é muito mais que o holofote. Deixa eu falar algo para você. Vira para o seu irmão e fala para ele, você não é o centro de tudo. Às vezes a gente acha que a gente é o centro das coisas. Às vezes a gente é tão estranho, irmão, que a gente acha que Deus errou. A gente acha que tem que ser do nosso jeito, da nossa forma.
E aí a gente acaba não valorizando a presença. Porque no meio disso tudo existe conquistas, existem medalhas, existem méritos. Só que também existe aqueles que não entraram dentro do pódio. E aí você lidar com a pessoa que está debaixo de frustração. Você pega aqueles que venceram em algum lugar, mas você também pega aqueles que nem entraram ali e diz: quero parar com tudo, eu quero desistir da minha vida. E se eu parasse para perguntar, mais um ano acabando, todo mundo iria relatar para mim as conquistas. Todo mundo iria relatar para mim as frustrações. Quantos de nós não acabamos mais um período na faculdade, concluímos mais um ano? Quantos não foram promovidos? Irmãos, olha quantas bênçãos que Deus libera. Só que a minha pergunta seria bem diferente. O quão você experimentou da presença dele esse ano? O quão você renunciou às suas vontades? Quantas pessoas Deus somou à sua vida? Quantas pessoas você tirou de sua vida? Que loucura, irmão. Por quê? Chega uma hora que a gente não pensa mais no pódio, a gente pensa além do pódio. É como será o próximo ano. Quem vai entrar no meu próximo ano? Quem vai sair do meu próximo ano? Não é a pergunta em que igreja eu vou ficar, em que igreja eu vou sair, irmão. É um outro nível de maturidade. Existem pessoas que acham que aquilo que elas vivem é o grande foco de tudo. Só que preste atenção em algo. Existe algo muito a mais do que tudo que você fez esse ano. A pergunta que eu faço é: como você está em relação à presença de Jesus? Será que você ainda o reconhece? Será que você ainda tem conectividade com Ele? Será que Ele ainda fala contigo? Só que independente de como você chegou aqui nessa noite, eu quero te dar uma boa notícia. Você está preparado para boas notícias? Então eu já quero profetizar que ainda esse ano, falta pouquinho, hein? Você vai receber boas notícias. Esse ano você ainda vai dizer: uau, o Senhor me surpreendeu, essa porta se abriu. Algo aconteceu, o mar se abriu, eu fui promovido. Ei, você vai viver algo sobrenatural ainda esse ano. Só que eu quero te dar uma boa notícia, independente de como você chegou. A sua vida é muito mais do que apenas aquilo que você fez esse ano ou ganhou. Você não é o que você faz. Você não é o que você produz. Observa como nós estamos num mundo tão automático que quando você não produz, parece que você não presta. A gente é acostumado a estar ativo o tempo inteiro. Só que a sua vida vale muito mais. Sabe que muitas das vezes a nossa vida pode se parecer como uma prateleira onde cada conquista é como um troféu que colocamos lá. Eu estava observando no final do ano os homens jogando futebol e olhei o troféu deles. Troféu da melhor chuteira, né? Isso. Chuteira mais bem polida. O artilheiro. Eu estava olhando da minha varanda, eles celebrando aquele momento de uau, nós vencemos. Só que deixa eu te falar algo, a nossa vida não é somente os troféus que a gente coloca lá. Apesar do troféu ser um símbolo de conquista, também representa o fim de uma jornada. Já parou para analisar que quando você recebe um troféu é uma conquista, mas aquele troféu já não vale mais nada? Existe algo que você vai precisar fazer de novo para conquistar algo? Significa que o ciclo acabou. Existe algo que você finalizou. Só que esse sentido, para algumas pessoas, representa que as prateleiras vazias significa insatisfação. Tem pessoas que olham suas prateleiras vazias e diz: que insatisfação que eu sinto. Eu não consigo enxergar os presentes de Jesus na minha vida. Tem pessoas que quando olham a prateleira vazia diz: eu não consigo ver nada de bom. Outros estão presos e conformados às conquistas do passado. Outros não querem mudar, não querem crescer. Eu brinco muito com isso em relação ao futebol, eu não entendo nada.
Mas a maior conquista que pode ter tido esse ano, o ano que vem, vai precisar conquistar de novo. Do mínimo que eu entendo, irmão. Porque não tem como você carregar o passado o tempo inteiro. Você pode ter conquistado algo há 10 anos atrás. E eu creio que Deus tem algo para você em 2024. Eu creio que o Senhor tem algo novo para você nesse próximo ano. O Senhor tem crescimento. Eu estou profetizando, irmãos. Você precisa receber o novo de Deus. Existe algo que Ele está querendo liberar. Então, alguns, quando olham as suas conquistas passadas, ficam paradas nela. Outros vivem apenas em acumular troféus. Isso eu consigo observar todo mundo durante o ano. Uns, quando olham a prateleira vazia, ficam chateados. Outros, quando olham a prateleira do passado, não querem desagarrar. Outros olham o acúmulo de troféus que conquistaram. Vivem uma vida correndo atrás de títulos, cargos, dinheiro. E isso eu estou falando para cristãos, irmãos, que não aprenderam a confiar, que estão desesperados, correndo atrás de algo, que a palavra diz: busque em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Confiar não significa ficar parado, ficar com preguiça, não fazer nada. Esse confiar é diferente. Você vai fazer a sua parte, o que lhe cabe. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Nós precisamos aprender que em todas as áreas da nossa vida nós devemos trabalhar, desfrutar e descansar. E aí tem o último, que existe aquelas pessoas que possuem muitos troféus, mas não conseguem encontrar o prêmio mais importante. Na sua prateleira não tem o prêmio mais importante. Que prêmio é esse? O reino de Deus. Sabe que não adianta o seu armário estar cheio de troféus se você não consegue encontrar o prêmio mais importante. Mateus 13, 45 e 46. Abre comigo a sua Bíblia por um tempinho. A palavra diz: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Sabe que eu não estou dizendo para você não celebrar todas as grandes coisas que Jesus fez na sua vida, mas você precisa reconhecer hoje que nenhuma conquista que você teve ou deixou de ter são mais importantes que a presença de Jesus. Eu vou falar de novo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala para ela: hoje você precisa reconhecer que nenhuma conquista é mais importante que a presença de Jesus. Nenhuma conquista vale mais que a presença de Jesus. Eu quero falar algo para você. Eu creio que em 2024 será um ano de muitas conquistas, mas também será um ano de muita presença. Não busque conquistas se antes encontrar a presença de Deus. Você vai se matar, meu irmão. Você nem está pescando o que eu estou falando, mas eu acho que sem eu perceber, eu já estou dando spoiler do que será o próximo ano, já falei por aí. Você nem está pegando, deixa eu falar algo para você. Encontre o equilíbrio entre as coisas. Olha o que diz Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Isso significa que eu preciso de equilíbrio. Eu preciso buscar as conquistas, sim, mas eu preciso primeiro encontrar a presença de Deus. Olha quantas pessoas na Bíblia encontraram a presença de Deus. Se você for parar para olhar quem era Noé antes da presença de Deus e depois da presença de Deus. Quem era Abraão antes da presença de Deus e depois da presença de Deus. Sabe, irmão, tudo que você precisa é se encontrar com Ele.
A mulher samaritana era uma antes da presença de Deus. Ela se tornou outra depois da presença de Deus. Você sabe que quando você encontra Jesus, até a sua face muda. A sua forma de falar, as suas prioridades. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está te chamando para desfrutar da presença de Jesus. Só que como é que a gente vai ter esse equilíbrio de celebrar conquistas e valorizar a presença? É algo difícil. Já parou para analisar que nós somos muito intensos no que fazemos? A gente não consegue ter esse equilíbrio em celebrar conquistas e valorizar a presença. Sabe que foi muito difícil para mim e para o pastor entender que compramos o terreno e agora bola para frente compraremos outros? Porque a gente fica preso em uma conquista e a gente não sabe parar de celebrar? Eu estou falando nisso até hoje. Observa que falarei nisso daqui a 10 anos. Porque a vitória é algo muito bom. A gente ama vitórias. A gente ama celebrar. A gente não gosta de falar muito das derrotas. Mas as derrotas nos ensinam tanto. Aquilo que não deu certo na nossa vida, a gente não gosta de comentar. A gente ama falar quando as portas se abrem, mas a gente não gosta de falar quando as portas se fecham. Porque a gente não consegue ter o equilíbrio, a gente não entende que a porta aberta é boa, mas quando ela fecha, ela também nos ensina. Deixa eu falar algo para você, como que nós vamos viver nesse próximo ano? Celebrando conquistas e valorizando a presença. Como? Como vamos conseguir viver dessa forma? A primeira coisa que você vai precisar é reconhecer aquilo que mais importa. Irmãos, a nossa vida é feita de prioridades. Aquilo que é prioridade para você, talvez não seja prioridade para mim. Você só vai conseguir de fato celebrar conquistas e valorizar a presença quando você colocar cada coisa no seu lugar. Eu não posso valorizar a minha família mais do que a Deus. Às vezes não é nos ensinado que família está em primeiro lugar. Para Deus a família não está em primeiro lugar. Para Deus a família está em segundo lugar, porque o primeiro lugar é dele. E o que fazemos? Às vezes celebramos muito a nossa família e esquecemos de valorizar a presença. É por isso que muitos homens não sabem orar. É por isso que muitas mulheres não sabem render sua vida a Jesus. Porque elas acham que quando cuidam a mais da família, está valorizando a presença. Só que a presença não é algo, a presença é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Algumas pessoas valorizam mais o seu trabalho, o seu dinheiro, e aí elas vêm aqui na frente com muita alegria. Pastora, eu estou dando o dízimo e a oferta. Ok. Você está honrando um princípio, mas valorizar a presença, você não substitui dando dinheiro e nada mais. Quando você valoriza a presença, você honra os princípios, mas você honra com a sua própria vida a presença. Você não coloca o trabalho no lugar de Deus. Você percebe, irmãos, que eu estou falando algo muito íntimo nessa noite. Porque existem muitas pessoas perdidas achando que a presença de Deus está relacionada a coisas. Então, quando eu dou meu dinheiro, eu estou honrando a Deus. Eu estou valorizando a presença. Não, irmão, você está cumprindo princípios para que a bênção do Senhor esteja sobre você. Quando você cuida da sua família, você está dizendo, homens, que você está honrando a palavra, porque o homem precisa amar a sua esposa, assim como Jesus ama a sua noiva. Você começa a perceber que aquilo que você valoriza muito, para Deus é algo muito comum. É por isso que a gente se embaralha nos nossos pensamentos e diz, por que Deus não está fazendo algo? Por que eu não ganhei nada esse ano? Porque a vida é muito além do que um pódio. Não é sobre você receber um mérito, melhor mãe, melhor esposa, melhor homem, melhor isso, melhor aquilo outro, irmãos. É sobre você precisa ser aprovado. Você precisa reconhecer. E se reconhecer, irmão, é difícil. Porque nós queremos reconhecer o outro, mas não queremos nos reconhecer. Nós precisamos colocar as coisas no lugar. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3, versículo 7, versículo 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. O apóstolo Paulo, ele era o primeiro a poder falar muito sobre os seus títulos, sobre os seus méritos. Se você ler o versículo do 1 ao 6, ele vem dizendo: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aí ele começa a dizer sobre ele: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha as características por baixo de Paulo. Paulo estava dizendo: deixa eu falar algo para vocês. Eu preciso reconhecer o que mais importa, e o que eu faço não é mais importante de quem agora eu sou em Cristo. É duro, irmão, falar isso, porque a gente acha que aquilo que a gente faz é mais importante. É por isso que vivemos tentando produzir o tempo inteiro. Eu preciso produzir algo para você dizer o que eu sou. Só que, irmão, deixa eu te falar algo: você não é o que os outros dizem, você é aquilo que Deus diz sobre você. E aí, para analisar a vida de Paulo, ele vem mostrando algo para os discípulos que estavam atrás. Paulo vem depois e você vê o seguinte: quantas características ele possuía para o contexto da época. Irmão, ele tinha muito status. Paulo era bom demais. Paulo com certeza era alguém notável perante os judeus. Fariseu irrepreensível, conhecedor das leis. Paulo encontrou e tornou tudo aquilo como esterco quando se deparou com quem ele era diante de Jesus. Depois tu pesquisa, irmão, e vai ver o que significa esterco. É ele pegar o título e falar: isso aqui não vale nada. Ele considerou o que realmente importava. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Muitos cristãos que acham que o que tem vale mais do que a presença de Jesus é. Eu preciso mostrar o que eu sou para alguém, eu preciso fazer demais. Irmão, você pode até ler a Bíblia demais, se você não entende ela e não pratica, do que adiantou, irmão? Você pode ser um mega de um religioso, mas e? É muito fácil a gente viver uma vida cego, em busca de alguma coisa que pode nos dar holofote, que pode nos dar uma popularidade de acordo com o que a terra ensina. Só que deixa eu te falar algo: os mais notáveis no céu são os menos notáveis na terra. Quem faz um rebuliço na terra, incomoda o inferno, são aqueles que colocam a vida de Jesus como prioridade. Quando abre a boca, sai fogo, irmão. Sai poder, não é sobre o que você tenta mostrar. A gente está buscando palavras que amaciam o nosso ego, que deixa a gente imaginando: ano que vem vai vir tanto dinheiro na nossa conta. Mas, irmão, e quem sabe se o dinheiro chegar na sua conta, você não vai se desviar e por isso Deus não vai permitir chegar? Porque a gente não quer orar: Senhor, me dá o que eu preciso, não o que eu quero. Trabalha na minha vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: faça a oração mais ousada da sua vida e peça para que o importante seja estabelecido nela. Todas essas coisas, irmãos, do dia a dia, a nossa correria, o nosso trabalho,
Tudo isso pode roubar o nosso foco e tem roubado. As distrações, irmão, posso te falar uma coisa que você vai ficar chateado comigo? Mas eu continuo te amando. Quer perder tempo? Fica no celular o dia inteiro, falando que não deveria, olhando coisas dos outros. Algumas pessoas falam pra mim assim, pastora, mas você eu postei um negócio e você não viu? Eu falei, não, você não entendeu. Eu não olho story de ninguém. Porque se eu não tiver o foco, irmão, eu perco ele rápido. Eu não olho porque eu não quero, eu olho porque eu tenho tempo. E aí algumas pessoas perguntam, pastora, como é que você consegue cuidar de uma casa, ministrar numa igreja, fazer 2 faculdades, estudar, ir para não sei aonde, voltar? Só porque, irmão, eu decidi ter foco. Agora vai lá no seu celular e vê quantas horas você perde nele. Tem muito amém, irmão. E eu nem quero que você dê amém. Mas são coisas que a gente vive, que a gente não consegue se analisar. Por que minha vida não rompe? Por que minha vida não muda? Porque você fica 10 horas no celular e quando você vai na presença de Deus, você consegue orar por 1 minuto. E você quer que Deus faça em 1 minuto aquilo que você não faz, horário nenhum do seu dia. Por que eu não considero aquilo que é importante? Por que a Bíblia ainda não é algo que eu consiga manusear, achar, ler, declarar? Porque aquilo ainda não se tornou importante para mim. Você vir à igreja, irmão, não vai fazer a Bíblia se tornar importante. Você tem colocado qualquer coisa no lugar de Deus e quer que Deus faça aquilo que você não faz por Ele. Me ajuda, Gustavo, que o clima está pesado. Observa como é que a gente se agarra a pequenas coisas. Você está preocupado quando você vai trocar o seu telefone, mas você não está preocupado quando você vai ler a Bíblia toda. Você está preocupado com quem você vai casar o ano que vem, mas você não está preocupado com quem Jesus é na sua vida. Vocês prestaram atenção como eu entrei na igreja hoje? Isso diz muita coisa. O Senhor está querendo nos exortar. O Senhor está querendo nos levantar, mostrar, ei, 2024 vai ser diferente. Mas coloca o seu coração no tesouro certo. Mateus 6:21 diz, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. As tuas conquistas, meu irmão, minha irmã, não pode ser maior que a paixão por Deus. Se você ama mais as coisas do que a Deus, tu vai cair, irmão. E não é porque Deus não te ama, mas é porque você está priorizando coisas erradas. Pastora, mas como é que você consegue viver algo diferente? Estou falando de mim porque eu não posso falar de ninguém, irmão. A gente tem que aprender a falar de si mesmo. Mas as pessoas perguntam, pastora, mas como é que você consegue fazer algo? Como é que você consegue as coisas ser desatadas? Irmão, o Senhor nos chamou para ser desatadores de problemas. Aonde você chega, as coisas têm que andar, o negócio tem que fluir. Se isso não está acontecendo, eu não estou conectado a quem faz isso. Se a sua vida financeira não flui, tem alguma coisa estranha. Se a sua vida espiritual não flui, tem alguma coisa estranha. Se a sua vida familiar não flui, tem alguma coisa estranha. Deus não te chamou para viver debaixo de miséria, de escassez. Irmãos, tem pessoas que têm uma mentalidade fechada dizendo, não, é só para os pastores que Deus faz. Irmão, você não sabe o que a gente passa. Você não sabe como é que é a vida de um pastor para você falar o que a gente vive, irmão. Eu tenho celebrado tanto a vida dos meus pastores, pastor Ken, pastora Alisa. A nossa Save da Flórida deu um presente dos sonhos para eles. Eu estou olhando meus pastores indo descansar no cruzeiro na Austrália e Nova Zelândia. Todas as vezes que eu olho eles descansando, mandando fotos, eu falo assim, eu celebro vocês.
Porque uma vida de pastoreio é uma vida de renúncia, Deus faz mesmo. Só que Deus não faz para parar na nossa vida, Deus faz para fluir. Se não flui na sua, tem alguma coisa errada, irmão. Nós precisamos aprender a honrar, direcionar, dar o foco no reino. A sua conquista não diz nada pra gente, o que diz pra gente é o quanto você está mais próximo de Jesus. Eu percebo se você está próximo de Jesus na sua conversa, irmão. É discernimento, é prudência. Por que a gente ainda consegue escolher outras coisas, não a vontade de Deus, se a vontade de Deus é melhor? Segundo, como viver uma vida que celebra conquistas e valoriza a presença? Segunda coisa que você aprende é valorize e aproveite a jornada. Vira para a pessoa que está do seu lado ou atrás de você, em algum lugar por aí, e fala para ela, valorize e aproveite a jornada. Agora você vai falar com mais vontade, irmão, tem energia em você. Fala para ela, valorize e aproveite a jornada. A gente só consegue celebrar as conquistas e valorizar a presença quando a gente aprende a valorizar e aproveitar a jornada. Se eu pudesse fazer uma dinâmica agora aqui, que eu gosto muito disso, mas não tem como, eu chamaria 3 corredores nessa noite. Eu ia pedir para um ficar sentado lá atrás e os outros 2 correrem e chegarem aqui na frente. Só que os 3 já vão ganhar a medalha. Só que aquele que ficou sentado pode ter certeza que não aproveitou nada da jornada. É assim que muitos cristãos estão vivendo hoje. Você está satisfeitíssimo de ganhar o céu com medo do inferno, mas você não tem aproveitado nada da jornada. Você diz, eu posso escolher no final fazer o que eu quero. Pode ter certeza que o primeiro lugar vai ganhar a sua recompensa, mas o segundo ganhou muita experiência também. Ficar sentado, irmão, não é a melhor escolha. Fazer pirraça com Deus não é a melhor opção. Existem pessoas que passam pelo processo só reclamando. Uma das coisas que eu falei para o Flávio e para a Su, vocês estão me ouvindo? Eu falei, já vocês vão sair daí, aproveite o processo. Irmãos, é difícil você passar um processo no hospital e dizer assim, eu estou aqui. O tempo inteiro eu estava relembrando, aproveite a jornada, aproveite esse processo. Existe algo que o Senhor quer fazer fora das 4 paredes do seu problema. O Senhor está te usando para alguém aí no hospital. Tu já parou para ter a mentalidade, irmão, que Deus está te usando no meio dos processos e da jornada para a vida de alguém? Filipenses 3,12 diz isso. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo sabia que existia um alvo para alcançar, mas Paulo tinha sabedoria em seu coração para valorizar o processo e ser aperfeiçoado enquanto avança. Irmão, deixa eu falar algo para você, 2024 vai ser um ano de aperfeiçoamento. Valorize o processo de 2024, irmãos. Desde 1º de janeiro até o último ano. E vou falar algo para você, ano que vem é ano bissexto. Você vai ter mais um dia de oportunidade. Não, você não entendeu. Vou falar de novo, irmão. Ano que vem é ano bissexto. Se você acha que nada vai acontecer, Deus vai te dar ainda mais um dia para uma nova história ser escrita, para algo novo acontecer. Ei, o Senhor tem algo poderoso para fazer na sua vida. Não abra mão dos processos. Não abra mão de ser aperfeiçoado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, eu vou aperfeiçoar você também nesse processo. A pessoa que está do seu lado vai te afiar também no meio do processo. Você precisa continuar amando. É necessário o processo. A pessoa que mais te afia, irmão, é quem está sentado do seu lado.
Se você não considerou, agora eu vou falar mais claro. A pessoa que mais te afia é quem mora com você. Como eu fui afiada nesse ano, obrigado, amor, por toda a fiação. Todo afiamento, tudo aquilo que Jesus fez. Nós precisamos ser gratos não apenas pelos resultados que tivemos. Nós precisamos mudar a forma que pensamos. Você sabe que em algumas situações a jornada vale mais que o prêmio. Tem algumas situações que o Senhor promove na nossa vida que o prêmio não tem tanta importância quanto a jornada. Talvez você ainda não tenha conseguido conquistar aquilo que tanto sonhou, mas deixa eu falar algo para você. Siga a sua jornada enquanto é aperfeiçoado. Esse pode ser o seu motivo de gratidão a Jesus hoje. Jesus, obrigado, porque eu ainda estou na jornada. Você sabe que você poderia não estar na jornada hoje, mas se você acordou, significa que dá tempo de levantar, correr e continuar e dizer, eu vou conseguir. Pega na mão desse corredor que está do seu lado aí. Esse corredor tem um número na blusa dele e ele está se preparando para começar 2024. Ele está me mostrando que está se alimentando corretamente, está vestindo a roupa adequada, está com os sapatos se preparando para o 5, 4, 3, 2, 1. Eu quero profetizar que talvez você esteja aí prostrado, mas o Senhor está dizendo, enquanto você está sentado, eu estou revestindo você com as roupas certas, com o calçado certo, com a ferramenta certa para correr a corrida inteira. Talvez eu te encontre no meio da corrida e esteja com uma garrafinha de água para te entregar. Você passou por essa fase. Talvez eu encontre com você por algum momento e esteja ali para celebrar com você. Irmãos, não desista. Nós estamos no último culto profético e isso já é muito profético. Nós estamos em uma jornada e eu quero declarar sobre você. Você vai correr do jeito certo, da forma certa, com as pessoas certas para você chegar até o final. Você é um corredor, se comporte como um corredor. Você é um vencedor, se comporte como um vencedor. Pastora, que jargão é esse? Irmão, é melhor você acreditar que é um vitorioso do que um derrotado. É melhor você acreditar que algo novo está surgindo, está vindo à luz. Só falta você perceber. E terceiro e último, para a gente ir embora. Não faz isso não, senão eu vou dar 10 pontos, hein? Como viver uma vida que celebra conquistas e valoriza a presença? Eu vou dar uma dica aqui. Todo pai que acaba de ter um bebê, o pai já não tem muito jeito para lidar com o bebê, né? Não estou desmerecendo ninguém não, calma aí. Mas a mãe já sabe como segura, e já percebeu como é que a mãe segura, cheio de bibibi? Que parece que o bebê vai cair do seu braço. Já viu mãe de primeira viagem como é que é bonitinho? Ela acha que ninguém vai cuidar como ela. É assim ou não é? Eu costumo falar que se eu tivesse tido o terceiro filho, o primeiro, ele é de vidro, o segundo filho é de plástico e o terceiro filho é de ferro. Eu me lembro que a Bia, ela andou com 1 ano e 2 meses, o pediatra dizendo, você prejudica a sua filha. Aí eu, que ousadia. Eu faço de tudo por essa menina. Ele diz, você não coloca ela no chão. Eu falei, porque o chão tem algumas sujeirinhas. E aí o doutor disse para mim, o mundo tem umas sujeirinhas. E ela precisa conviver com as sujeirinhas. E aí, depois que a Bia cresceu um pouquinho,
1 ano e 2 meses não andava, eu falava, por que essa menina não anda? Por que essa menina ainda não tem cabelo? Irmãos, a Bia era tão lourinha que a Bia não tinha nem cabelo. Eu colava aqueles laços. Quando o João Vitor veio, eu fiz, uau, não tenho tempo para você, filho. Para estar tanto como você gostaria, como a Ana Beatriz teve. João Vitor andou com 9 meses. E eu me perguntei, por que João Vitor andou tão rápido desse jeito? Eu percebi que eu direcionava mais ele do que a Bia. Você sabe que o que Deus está querendo fazer na nossa vida para que a gente celebre e valorize a presença, nós precisamos avançar em direção ao nosso futuro. Um pai segura uma criança de frente para o seu destino. Já reparou como um pai, ele não segura de costas? Ele vira a criança e dá a direção que a criança precisa. Se você não esquecer das coisas que se passaram, você não vai conseguir avançar. Se você não se desvincular do ontem, você não vai viver o amanhã. Filipenses 3, 13 e 14 diz, porém uma coisa eu faço, quem faz sou eu. Não é a pessoa que está do seu lado que tem que fazer. Não é Deus que tem que fazer por você. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, porém uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Irmão, você só avança se olhar para frente, você não consegue andar olhando para trás. É muito difícil. Você não vai conseguir ficar dentro do caminho desse jeito. Você vai precisar direcionar sua mente para o futuro. E ele diz mais, eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Paulo foi muito influente para o mal, Saulo, mas Paulo foi mais influente para Cristo. Ei, deixa eu te falar algo, se você acha que já está vivendo bem, da forma que está, eu quero te dar uma notícia. Quando Jesus entra na sua vida, Ele te foca para o futuro que Ele tem para você. Deixa eu profetizar na sua vida. Deixa eu profetizar na sua vida. 2023 já está chegando no fim, mas existe um novo ano com inúmeras possibilidades pela frente. E o maior prêmio que você pode obter é uma nova vida em Jesus. Se Ele chega, o novo chega. Se Ele está, tudo acontece. Ei, deixa eu te falar algo. Nesse próximo ano, faça como Paulo. Se esqueça das coisas que ficaram para trás. Avance. Diz muito sobre o nosso ano. Avance. Mas agora avance para uma vida mais profunda com Jesus. Avance para mergulhar no que Ele está te chamando para viver. Não basta apenas avançar, irmão, é preciso ter um alvo. Você não avança sem alvo. Você não sabe para onde ir se você não tem propósito. Como você vai lançar uma flecha se você não sabe para onde lançar? O que você quer atingir? Tenha como alvo uma vida com Cristo Jesus. E eu quero profetizar não para casais, mas para homens e para mulheres. Uma vida particular, profunda com Jesus. Uma vida particular e profunda com Jesus. Eu creio que em 2024 eu vou viver coisas extraordinárias com Jesus. Mas eu estou falando sobre mim. O meu marido vai viver algo extraordinário com Jesus, mas é sobre o que Deus tem para ele. O Senhor está te chamando para uma particularidade. Para de se comparar com o outro. Quando você se compara, você coloca a sua fraqueza em cima da força do outro. O Senhor está chamando, ei, você tem uma identidade, você é único, tem algo diferente para você. Avançar com velocidade, irmão, mas sem direção, vai te tornar como um trem desgovernado.
Não tem como você avançar sem direção. O Senhor está te chamando, encontre essa direção hoje. Hoje, hoje. Vou falar de novo, encontre essa direção hoje. Você pode ficar de pé no seu lugar, porque nós vamos começar a nos preparar para essa corrida. Efésios 6 fala da armadura. Não tem como você vencer suas guerras sem a armadura completa. Não tem como você correr com roupa que você sai para ir a um lugar como um restaurante ou como um shopping. Você precisa de um tênis certo, você precisa de uma bermuda certa, você precisa de uma blusa certa, você precisa de direção, aonde eu começo, aonde eu termino. E eu quero que você entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Pastora, mas eu já sou convertido, ok. Eu não estou te chamando para conversão, agora eu estou te chamando para uma vida mais profunda de intimidade. Eu quero que você levante suas mãos e comece a entregar o seu 2024. Desde os primeiros momentos, aonde estivermos aqui dizendo, está chegando a hora de romper para o próximo ano. Eu quero que você se enxergue nesse dia, nesse lugar. Comece a entregar o seu janeiro, o seu fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Comece a se ver em cada mês e comece a se revestir de autoridade, deixando todo medo, abandonando toda a incerteza, deixando embora toda a insegurança. Comece a sonhar, comece a se velar, comece a chegar de forma espiritual nesse lugar, entendendo que Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando chegar a hora de correr, eu declaro sobre a sua vida que você vai estar preparado, você vai estar firme, você vai estar forte, você vai estar declarando avanço, avanço, avanço. Você não vai parar no meio do caminho. Ano que vem vai ser o melhor ano da sua vida. A sua história irá ter propósito. Você vai viver o seu destino. Comece a declarar. Profetiza sobre você. Profetiza, profetiza, profetiza ao Filho do Homem. Profetiza sobre os vales de osso seco. O que você vê, o que você vê, o que você vê. Oh!